Agora vamos para mais um exemplo. Um problema enfrentado por diversos setores na indústria é o custo das embalagens. Muitas vezes proporcionam ônus de forma excessiva para um produto, fazendo com que este fique fora da faixa de preço apreciada pelo mercado. Uma embalagem de um fármaco específico possui formato cilíndrico e volume igual a 1000 ml. Encontre as dimensões que minimizariam o custo com o material para produzir o frasco. Este é um problema de otimização, onde a gente tem que encontrar a quantidade ideal de material para produzir esse frasco que nos dá o menor custo possível. E para resolver esses problemas, vamos utilizar o nosso método, fazendo passo a passo. A primeira coisa é entender o problema. Aqui, vamos fazer um esboço e vamos procurar também o que otimizar, qual é a restrição e também vamos anotar os dados que o problema nos oferece. A gente vai trabalhar aqui com uma embalagem em um volume cilíndrico, com 1000 ml. O que a gente tem que fazer aqui é trabalhar com um formato cilíndrico em que ele tem que ter 1000 ml, mas que tenha dimensões que gastem o mínimo de material na embalagem. Ok, então o que otimizar será o custo do material. É interessante a gente colocar aqui que a gente quer minimizar, Qual é a restrição? Olha, a minha restrição é que o volume tem que ser igual a 1000 ml. Eu não posso ter nem mais nem menos que isso. Então, isso aqui é o meu parâmetro. Então, aqui é o volume. E os dados que a gente tem no enunciado é que é 1000 ml de volume. Ok, vou colocar esse V aqui de volume. Eu acho que com isso aqui a gente conseguiu ter uma visão do que a gente vai lidar nesse problema, Feito isso, vamos passar para a segunda etapa, que é modelar o problema. A primeira coisa que a gente vai procurar aqui são as variáveis que a gente pode envolver aqui. O volume é uma delas, A gente vai lidar com o volume aqui. E a outra coisa é o custo do material. Vai ser o custo da embalagem que envolve o medicamento que está aqui dentro. Logo, o que a gente tem que calcular é a área que essa embalagem aqui ela possui, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo, quanto dos lados. Porque quanto menor for essa embalagem, menos custo você terá. Para que a gente consiga encontrar a área disso aqui mais fácil, é interessante que a gente coloque isso aqui em relação a alguns parâmetros que sejam fáceis de calcular. Aqui a gente tem o raio e aqui a gente tem uma altura da embalagem. Então, aqui eu posso colocar as outras variáveis como raio e a altura aqui. Ok. Agora que eu já defini quais são as minhas variáveis, eu vou procurar aqui as equações que eu posso lidar com isso. Olha só, o volume, eu vou pegar o volume de um cilindro, que é basicamente a área da base. A base é um círculo, então a base será πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. Ok, isso aqui é o volume do cilindro. Agora, eu também tenho que saber a área de todo esse material, que é a parte de cima, a parte de baixo e da lateral.
Para que isso seja mais fácil de visualizar, imaginem que eu vou fazer um corte aqui na lata e abrir ela, desenrolar. Logo, eu vou ficar com isso aqui, ó, com a altura H dela aqui, e desenrolando, eu vou abrir como se fosse uma folha. Sendo que o tamanho desse lado aqui, ele será essa volta completa que a gente tem aqui na lata. Ou seja, vai ser o perímetro desse círculo que a gente tem. Logo, essa distância aqui vai ser 2πr. Além da área da lateral, a gente também tem a área aqui de cima, que é a tampa, e a área aqui de baixo, que é o fundo, né? Eu vou chamar isso aqui de área 1 e aqui de área 2. Então, você tem essa área da entorno e 2 vezes essa área aqui, né? Então, posso colocar aqui que a área que eu vou utilizar aqui para calcular tudo vai ser essa área 1 mais 2 área 2. Aqui, então, a minha área 1 vai ser 2πrh mais a área 2 vai ser πr ao quadrado. E com isso, eu tenho a minha função aqui para procurar o máximo ou o mínimo. No entanto, essa nossa função ela está em relação a duas variáveis, que são o r e o h. E no cálculo 1, a gente lida com funções de apenas uma variável. Então, para que a gente possa dar seguimento e fazer o nosso processo de encontrar os pontos críticos e ver se é o máximo ou o mínimo, a gente precisa reescrever essa função em relação a apenas uma variável. E para fazer isso, eu vou utilizar como auxílio essa minha outra função, do volume. Foi dito no enunciado que o volume ele tem que ser igual a 1000 ml. Logo, eu posso isolar uma dessas variáveis, ou o R ou o H, e substituir na minha função de área. Olha só, aqui eu tenho πr ao quadrado vezes h é igual a 1000. Eu vou isolar o h porque vai ficar mais simples, né? Lidar aqui com o r ao quadrado ia dar uma raiz quadrada do outro lado. No final das contas ia dar o mesmo resultado, mas ficaria mais complicado de fazer todas as operações. Então, já que eu tenho a opção, eu vou escolher o mais simples. Aqui que h é igual a 1000 dividido por πr ao quadrado. Agora, eu vou pegar esse h aqui e substituir onde tiver o h na minha função de área. Então, minha área agora ela vai ficar 2πr, que multiplica 1000 sobre πr ao quadrado, mais 2πr ao quadrado. Olha só, agora eu tenho minha função em relação somente à variável r, o que me permite usar as regras que a gente aprendeu para todas as questões ali de derivadas e tudo mais. O que eu vou fazer aqui agora com essa equação é somente dar uma organizada. Olha só, 2 vezes 1000 vai dar aqui 2000. Esse π que está aqui em cima eu vou cortar com esse que está aqui embaixo. E esse r eu vou cortar com um desses r's aqui de baixo. O que vai me sobrar é somente um dos r's, né? E aqui fica mais 2πr ao quadrado. Eu vou realizar essa soma aqui, né, entre frações. O denominador comum entre r e o número 1 vai ser o próprio r. Então aqui eu vou ficar com 2000 mais 2πr ao quadrado, que multiplica r. Então, vou com 2πr ao cubo. Essa aqui, então,
é a minha função da área da maneira mais simplificada possível. E agora eu posso passar de fato para a parte de otimização. A primeira coisa a se fazer é procurar os pontos críticos. Tendo a minha função a primeira coisa a se fazer é derivá-la. Nesse caso, a gente tem uma divisão. Logo, a gente precisa utilizar a regra do quociente, que diz que todas as vezes que você tem uma função com uma divisão entre a e b, a sua derivada será derivada de a vezes b menos derivada de b vezes a sobre b ao quadrado. Para esse caso aqui, o nosso a seria 2000 mais 2πr ao cubo. O b seria r. A derivada desse a seria 6πr ao quadrado. A derivada do b seria 1. E o b ao quadrado seria r ao quadrado. Ok, colocando todas essas informações na fórmula do quociente, a gente chega em a' 6πr ao quadrado vezes b, r, menos b', 1, vezes o azinho, 2000, mais 2πr ao cubo. Tudo isso aqui dividido por r ao quadrado. Ok, essa aqui é a minha derivada. Agora, eu só vou simplificá-la um pouco para a gente poder dar seguimento. Aqui eu fico com 6πr ao cubo. Esse menos 1 aqui eu vou utilizar a distributiva. Então, eu vou ficar com menos 2000 e menos 2πr ao cubo sobre r ao quadrado. Aqui eu tenho 6πr ao cubo. Com menos 2πr ao cubo, fico somente com 4πr ao cubo. Menos 2000 sobre r ao quadrado. Ok, essa aqui é a minha derivada para a função da área. Chegado nisso, o meu segundo passo para encontrar o ponto crítico é igualá-la a zero. Então, aqui eu vou ficar com 4πr ao cubo menos 2000 sobre r ao quadrado é igual a zero. Feito isso, agora é só isolar o r. Aqui eu posso multiplicar os dois lados por r ao quadrado. Nesse caso, esse r vai sumir daqui e esse zero fica multiplicando r ao quadrado, que vai dar zero mesmo. Então, aqui fica 4πr ao cubo menos 2000. Isso igual a zero. Agora, eu vou passar esse 2000 para o outro lado. E 4πr ao cubo igual a 2000. Estava subtraindo, ficou somando. Dividindo tudo por 4π, isso aqui vai ficar 2000 dividido por 4π. 2000 dividido por 4 dá 500.
Agora, tirando a raiz cúbica dos dois lados da equação, chego na minha resposta final aqui, que o R é igual a raiz cúbica de 500 sobre π. Este resultado aqui não é o final. Isso aqui é um ponto crítico. Este ponto crítico ele pode ser de máximo, mínimo ou de inflexão. A gente tem o objetivo de encontrar os valores para o raio e para a altura que minimizem a minha área. Se isso aqui for um ponto crítico de mínimo, então é o que eu estou procurando. Passando para esse segundo passo, então, que é definir os máximos ou mínimos, eu posso utilizar ou a regra da derivada primeira ou da derivada segunda. Olhando para essa minha derivada primeira aqui, ó, caso eu queira derivá-la de novo, eu vou ter que utilizar a regra do quociente novamente. Isso aqui vai ficar um pouco mais complicado. Então, eu vou optar por utilizar o teste da primeira derivada dessa vez. A minha função derivada primeira é essa que a gente já encontrou. Para que eu possa definir se é o máximo ou mínimo o meu ponto crítico, eu vou colocar aqui uma reta numerada, né? E aqui eu vou colocar meu ponto crítico, que foi raiz cúbica de 500 sobre π. Para ficar mais fácil a nossa análise, colocando esse valor aqui na calculadora, isso aqui dá aproximadamente 5,42. Para usar o meu método, eu vou pegar um valor que vem antes e um valor que vem depois. E como é eu que escolho o valor, eu vou pegar alguns que ficam mais fácil de eu fazer as contas, né? Então, vou pegar aqui o número 1 e o número 10. Agora, então, eu só tenho que testar quanto que vai dar esse valor 1 dentro da minha função derivada. Fazendo na calculadora, isso aqui dá aproximadamente menos 1987,4. Agora, eu vou testar o número que vem depois do ponto crítico. Eu escolhi ali o 10, então aqui fica 4 vezes π vezes 10 ao cubo menos 2.000 sobre 10 ao quadrado. Fazendo isso na calculadora, a gente obtém aproximadamente 105,6. Antes do meu ponto crítico, a função estava decrescendo. Depois do meu ponto crítico, ela passou a crescer. Isso caracteriza um ponto de mínimo. Logo, o R igual a raiz cúbica de 500 sobre π é um ponto de mínimo, que de fato era o que a gente estava procurando. Sabendo disso, agora é só dar a solução final. O que foi pedido no problema é o R e o H, né, as medidas desse cilindro que minimizam a área. O R eu já sei. Agora eu só preciso encontrar o H. Como a gente definiu previamente,
O H é igual a 1000 sobre πr ao quadrado. Utilizando isso aqui para calcular, eu vou substituir o R aqui dentro com 1000 sobre π raiz cúbica de 500 sobre π elevado ao quadrado. E vejam só, para que fique mais fácil de simplificar, aqui embaixo eu vou ficar com π que multiplica. Aqui eu tenho a raiz cúbica e aqui elevado ao quadrado. Então eu posso colocar isso aqui, né, que esse 500 sobre π está elevado a 2/3. E esse 1000 que está aqui em cima, eu vou escrever ele dessa forma aqui, ó, 2 vezes 500. Só para que a gente possa simplificar. Agora, aqui embaixo, como isso aqui é uma divisão dentro de uma potência, eu posso escrever isso aqui como sendo a potência do numerador dividido aqui pela potência do denominador. Quando eu chego nisso aqui, o π ele está sendo dividido por π elevado a 2/3. Então, o que eu tenho aqui é uma divisão de potências de mesma base. Logo, eu vou preservar a base e subtrair os expoentes. Aqui, 1 menos 2/3. E outra coisa que eu tenho aqui também é o 500 sendo dividido por 500 elevado a 2/3. Aqui eu também tenho uma divisão de potências de mesma base. Então, eu vou preservar a base, que é o 500, e subtrair os expoentes. Aqui a gente fica com 1 menos 2/3 dá 1/3. Sobre, mesma coisa, 1 menos 2/3, 1/3. Olha, 1/3, né, no expoente é a mesma coisa de raiz cúbica. Então, aqui 2 que multiplica a raiz cúbica de 500 sobre a raiz cúbica de π. Da mesma forma que a gente pode colocar a potência no numerador e no denominador, a gente pode voltar isso aqui, né? Eu tenho o numerador elevado a uma raiz e o denominador também. Então, eu posso agrupar isso aqui numa coisa só, né? Que fica raiz cúbica de 500 sobre π. Então, essa aqui é o valor que eu tenho para o H. Reparem que o valor que eu encontrei para H, ele é muito parecido com o valor do R. Sendo que o H ele é igual a 2 vezes o valor do R. E essa aqui é a solução para o problema.